já deixei muito claro com vocês lá nas nossas primeiras aulas que história da filosofia é justamente o quê? História das ideias. História das ideias. Poxa, professor, como assim história das ideias? Aí é que tá, gente. Olha só, quando eu falo... Deixa eu só... Tem uma pedra aqui. Quando eu estou discutindo com vocês história da filosofia, eu estou me referindo ao processo de desenvolvimento, ao progresso das ideias que me levaram ao momento atual da história. Se isso foi bom, se isso foi ruim, não sabemos ao certo. Mas grandes conquistas foram dadas. Grandes conquistas foram dadas, indiscutivelmente. Se você analisar direitinho, por exemplo, direitos humanos, o fim da escravidão, a superação daquela misoginia, daquele machismo que existia tempos atrás, que continua existindo, mas que foi muito, muito, muito mais prejudicial do que o machismo que temos hoje em dia, a superação, pelo menos parcial, da homofobia, a superação parcial do racismo, da xenofobia, coisas assim que nós obtivemos ao longo da história. Se a gente frisar justamente esse ponto, perceberemos sim que nós avançamos ao longo da história. E para o bem ou para o mal, nós tivemos muitas conquistas, a maior parte delas tecnológicas. Hoje em dia se questiona muito isso, se a tecnologia ela não seria em si um problema que meio que tomou vida própria. Um filme muito, muito, muito filosófico, gente, que é o Matrix. Ele fala sobre isso, de como a tecnologia ela vai tomando vida própria e ela vai nos acorrentando, dominando. Então, assim, o que é que trata, portanto, a história da filosofia? História das ideias. Como as nossas ideias progrediram ao longo da história. Aí, para isso, você precisa de quê? De uma noção muito clara do que é história. História, gente, não tem para onde correr. Você precisa saber o que é história e as fases da nossa história para entender como é que essa história progrediu em termos de ideias. E algo que a filosofia tratou e que está na base da nossa educação, do que há de melhor com a nossa educação, se relaciona com isso aí, ó. A verdade. A verdade. Então, no primeiro ponto, eu vou deixar uma definiçãozinha com filosofia com vocês aqui, só para a gente iniciar esse trabalho. Filosofia é o quê, gente? É pensamento crítico e reflexivo, uma definição inicial, preliminar, que se propagou ao longo da nossa história e que está ligada à nossa educação. É um pensamento crítico, é um pensamento reflexivo, é um pensamento que busca desnaturalizar coisas que não são naturais. Desnaturalizar coisas que não são naturais. Beleza? Então, qual é a grande sacada aqui? Que a filosofia, ela tenta mostrar para vocês que existem coisas que são naturais, como as leis da física, as estações. Vou deixar, Joaquim. Vou deixar lá no Class, não se preocupa não. Então, você tem as leis da física, as estações, o clima, são coisas que são naturais. Nossos instintos, né, são coisas naturais. Mas se eu pergunto a vocês, o casamento, gente, ele é natural? Relacionamentos, como é que eu digo, rapaz? Tchá, tchá, tchá. Eu fico com vergonha. Relacionamentos amorosos, né, sexuais, eles são naturais. Mas o casamento, e como nós o concebemos, ele não é natural. Ele é, aí a palavra-chave, ele é artificial. Ele é um artifício criado pelo ser humano e que possibilitaria incrementar, fortalecer os laços. E ele é artificial. Aí a primeira coisa que a pessoa pergunta é tipo, poxa, como assim, professor? Como é que o casamento, enquanto uma ritualística, ele é artificial se ele é real? Ele é real para mim, ele é real para muitos de vocês. Como assim artificial? Mas é que tá, gente. Essa caneta também, ela é artificial. Quando eu falo artificial, não é que ele seja mentira, não é que ele seja menos real, mas é que ele é fruto da criação humana, uma criação racional do ser humano. Essa caneta não nasceu em um pé de árvore, esse copo não nasceu em um pé de árvore. Nós pegamos matérias naturais, as transformamos racionalmente e criamos o nosso mundo
como queremos, mas eles não são naturais. Eles são artificiais. Não menos reais, mas eles são passíveis de mudanças. Mudanças. As pessoas mudam aquilo que é artificial. Da mesma forma que o casamento é artificial, ele também é passível de mudanças. E ele sofreu alterações ao longo da história. Muitas alterações. E continuará sofrendo. Porque a cultura humana e muito do que nós somos é artificial. É fruto dessa atuação crítico-reflexiva sobre aquilo que criamos. Então a filosofia ela é um pensamento crítico, é um pensamento reflexivo, porque ela busca mostrar para vocês, ela busca demonstrar como nós somos, por um lado, naturais, por um lado, artificiais, o que é possível mudar, o que não é possível mudar, e como é importante que a gente não naturalize práticas que não são naturais. A gente tem que entender que essas práticas, por melhores que sejam, e eu defendo, viu, gente, casamento vale a pena. Eu indico geral, de que você esteja consciente do que é o casamento, a ritualística e o processo como um todo. Então, assim, defendo, mas além de tudo, defendo com certas ressalvas, né? Se você tiver dúvidas, não case, pelo amor de Deus. Vou até falar baixo aqui para não dar bronca. A filosofia é, portanto, o quê? Racionalidade, lógica, método. A filosofia é expressão de racionalidade, de lógica e de método. A filosofia, portanto, ela não é uma viagem. Eu vou falar já já sobre o que a filosofia não é, viu, gente? Mas eu quero fechar com vocês aqui nesses três tópicos. A filosofia é expressão do que há de mais metódico, racional, lógico e rigoroso na nossa vida. Ela não é delírio, ela não é de viagem, ela não é uma parada do reggae, como a galera gosta de ficar associando. Ela é o contrário de tudo isso. Não estou dizendo que ela é mais bonita, por exemplo. Um exemplo clássico disso é o quê? Poesia. A poesia ela pode ser, sim, um pouco racional, mas a poesia e a arte, em geral, são expressões da irracionalidade, da afetividade. Então a poesia e a arte elas podem dialogar com a filosofia, mas é isso que difere filosofia de arte. Filosofia é essencialmente a racionalidade. A arte é a expressão dos nossos sentimentos, das nossas paixões, dos nossos afetos, do que há de irracional entre nós. Existe diálogo, sem dúvidas. A gente pega clássicos do mundo artístico, as obras de Leonardo da Vinci, de Rafael, vocês vão perceber que elas são munidas de uma filosofia, de uma racionalidade significativa. A gente também não pode, né, ser rigoroso nesse sentido. Mas a filosofia é, em larga medida, expressão de racionalidade. É isso que caracteriza a filosofia ao longo de sua história. Uma coisa muito importante, filósofos como Deleuze, né, Gilles Deleuze, filósofos como Foucault, filósofos como Derrida, filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, brincaram muito com esses limites entre a arte e a racionalidade. Beleza? E eles não foram grandes filósofos por acaso, é porque, de fato, existe diálogo. Mas a arte e a filosofia não são a mesma coisa. Elas podem dialogar, elas podem se misturar como se fosse um belo casal. Mas é muito mais um flerte que propriamente um casal. Um determinado tempo perfeito. É porque a arte ela parte de um terreno distinto do da filosofia, que é o afeto. E depois ela pode se expressar mediante racionalidade. A filosofia não. A filosofia é essencialmente racional e ela pode, a partir daí, dialogar com o que há de racional. São pontos de partida distintos, mas que podem se conciliar em seus objetos de análise. Na vida, na sociedade, na política, na educação, né, na cultura, no casamento, né, por aí vai. E outra coisa, gente, outra coisa, a filosofia é ciência. A filosofia é ciência. Quando a gente está falando aqui de história da filosofia, essencialmente o que nós estamos dizendo é o seguinte: filosofia é essa pretensão científica que levou literalmente à criação de todas as ciências. Não é modo de falar. A filosofia é esse movimento, essa tendência, essa busca pelo esclarecimento sobre o que há de misterioso
inusitado no mundo e que levou, no final das contas, ao quê? Levou à formulação da ciência. Então, isso é o grande valor da filosofia, porque ela teve um papel fundamental no quê? Na formulação do mundo como nós o conhecemos na atualidade, com seus benefícios, com seus problemas, com suas virtudes, com seus vícios. Edilson falou assim, a filosofia se relaciona de forma curiosa, buscando um significado, uma razão nas outras coisas, ou algo assim. Tá certo, tá certo. A filosofia ela busca sempre esse esclarecimento sobre o que há de essencial no mundo. E essa busca pela verdade, por isso que o nome do tópico é justamente esse. A verdade ao longo da história do pensamento. Na próxima aula eu já finalizo essa discussão, porque eu acho que vai estar todo mundo aqui, o horário vai ser mais adequado, aí fica bem interessante. Mas vocês vão perceber que é essa busca pela verdade que sempre esteve na essência do pensamento filosófico. Então, a filosofia é esse movimento que leva à criação das ciências. Isso aqui já não serve de ponto de partida, depois eu vou voltar para esses tópicos. Filosofia é pensamento crítico reflexivo, vou esclarecer o que é crítica, vou esclarecer o que é reflexão. Pensamento racional, pensamento lógico, pensamento metódico, lógica, racionalidade, são ferramentas de pensamento para se chegar a certos locais, são como que ferramentas mesmo, né, de um mecânico. O mecânico precisa de uma ferramenta para poder puxar uma porca, um parafuso, alguma coisa do tipo, uma vela, mesma coisa. Lógica e racionalidade são ferramentas, não são fins em si mesmos, são funções da nossa mente. E também é um pensamento metódico, e é dentro desse método que a filosofia se liga à ciência. Toda ciência tem um método, um modus operandi de funcionamento, e a filosofia é que cria esse método. É a filosofia que consegue formular esses métodos. Aí você poderia me perguntar, né? Oi, professor, o que é método? A palavra método vem de métodos, com H, entre T e O, e significa caminho. A filosofia formula métodos, ou seja, caminhos para se produzir conhecimento. E esses caminhos acabam legitimando, justificando, produzindo pensamento científico de todos os tipos possíveis. Biologia, história, geografia, a linguística, né, que também é uma ciência alinhada ao curso de vocês. E mesmo que a literatura, por exemplo, a gramática não sejam ciências, elas adotam procedimentos científicos para estarem o quê? Dentro de uma universidade. É por isso que vocês pagam uma cadeira maravilhosa, maravilhosa, fantástica, chamada metodologia científica. Não é isso? Eu sei que todo mundo ama, eu sei que você ama. Tudo bem, gente? Vamos lá. E só pra gente finalizar, agora sim, prometo a vocês, só pra gente finalizar, olha só. O que filosofia não é? O que filosofia não é? Deixa eu só ver que oração aqui, para também não ficar ultrapassando demais esse tempo previsto. Eu não sei se vocês têm aula, né? Mas assim, filosofia não é o quê? Delírio, viagem. Muitos de vocês vão falar isso. Ai, que viagem. Ai, que... Não é. Filosofia não é delírio. Filosofia não é viagem. Filosofia não é irracionalidade. É o contrário. Filosofia é literalmente lógica e, portanto, pensar dentro de quadrantes. Pensar por meio de fórmulas. E que, se são fórmulas, me possibilitam chegar a resultados certeiros. Beleza? Certeiros, resultados que não são tão discutíveis. Se eu uno 1 mais 1 e chego o cálculo 2, esse resultado não é discutível. 1 mais 1, dentro desse quadrante, dentro dessa logística, é igual a 2. Ponto. Isso é uma formulação científica, claro, dentro da matemática, bem simplória, mas isso resume o que é, sobretudo, um método. Um método é um caminho que lhe possibilita chegar a certos resultados, beleza? Tanto Isabela falou assim, ó, tanto é que Nietzsche procurava respostas as mais realistas possíveis. É verdade. Agora sim, só para ficar claro, Nietzsche, ele é um filósofo muito crítico, muito crítico mesmo, à metodologia científica que conhecemos, tudo bem? Muito crítico. Ele tenta ali se alinhar a uma filosofia irracionalista, mas não consegue abandonar os pressupostos básicos que seria o pensamento filosófico. Racionalidade, lógica, método, ele acaba caindo no mesmo ponto, porque é impossível você fazer filosofia sem filosofar.
filosofia é literalmente sinônimo de método, lógica e racionalidade. Não apenas. É por isso que nós temos caras como Nietzsche, como Schopenhauer, que eram filósofos que dialogavam e pensavam o irracional. Beleza? O que filosofia não é delírio, não é viagem, não é conspiracionismo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Existem muitos filósofos aí na internet, filósofos pop, figuras conhecidas publicamente, que são conspiracionistas. Illuminati, exatamente, são conspiracionistas, né? Começam a supor a existência de conspirações, de acordos. Gente, conspiracionismo não é filosofia, beleza? Não confunda esse tipo de coisa. Ficar supondo a existência de órgãos, instituições, é, associações secretas, sem qualquer respaldo racional, para justificar certos delírios, não é filosofar. Então, assim, filosofia é sinônimo de racionalidade. Racionalidade não é delirar. Então, assim, são pontos de vista opostos. Isso até virou brincadeira na internet, porque parecia brincadeira, parecia piada. Mas hoje em dia o conspiracionismo tomou uma proporção tão assim, avassaladora, tão desastrosa na sociedade, que a filosofia trabalhar com uma realidade. E mesmo que essa realidade ela não seja compreensível à luz da racionalidade plena, mesmo filósofos como Nietzsche, mesmo filósofos como Schopenhauer, que eram pensadores que dialogavam com o irracional, eles ainda assim tentam contemplar com algum tipo de método, com algum tipo de realismo lógico, essa realidade, ou essa suposta realidade. Provavelmente Platão é um dos grandes autores, que é essa que você falou muito bem, né? Um mito da caverna. Essa suposição de que estamos sendo enganados a todo momento, etc. Platão, de fato, ele supõe isso. Então, assim, ele poderíamos dizer que Platão ele lança muitas das sementes do que hoje em dia a gente chama de conspiracionismo, a ideia de que estamos numa caverna, a ideia de que estamos em um mundo que não é verdadeiro, a ideia de que estamos sendo enganados 24 horas por dia e até superar todas essas sombras das mentiras, né, que originaram, por exemplo, narrativas como a Matrix, é muito trabalho. Mas a verdade é que Platão não disse isso, as pessoas deduzem isso de Platão. Platão ele dizia justamente o contrário, assim, que nós precisamos usar a racionalidade extrema. Ele era um racionalista. É tipo assim, Platão é o típico acadêmico. É tanto que Platão ele é considerado o primeiro a criar um curso de ensino superior na história da humanidade, a Academia de Platão. Então ele era um inverso do conspiracionista, por mais que você possa tirar de fato, né, lições conspiracionistas do mito da caverna. Eu cheguei a estudar o mito da caverna com vocês, não foi? Deu tempo, eu lembro. E é justamente isso, o mito da caverna gerou, ou pelo menos o mito da caverna se lido de forma supérflua, como Joaquim falou, superficial, rasa, a gente vai tirar o quê? Muito de lições conspiracionistas, de que nós não podemos confiar em nada, de que, não, peraí, pô, podemos sim confiar. Podemos confiar na nossa razão, podemos confiar, por exemplo, Platão era assim, né? A matemática. A matemática, meu amigo, é isso. Para ele, o divino era matemático. O divino era matemático, gente. Por que eu tenho paraíso? A matemática. Né? Então é isso. Para vocês tirarem aí a noção de academicismo que se passava na mente desse cara. Então, quando um cientista, quando um infectologista, ele chega e diz assim, olha, esse vírus é perigoso, não há nada mais racional do que confiar. E se você tem 10, 20, 30 cientistas e 28, vou botar aqui por baixo, 28 deles dizem esse vírus é perigoso, vamos tomar cuidado, vamos adotar medidas de higiene básica, nada mais racional do que dizer assim, ótimo, você tem acadêmicos gabaritados, testados anos e anos e anos na universidade, porque é isso, né? O ambiente universitário, gente, é coliseu de gladiadores. É um querendo destruir o outro. E por último, filosofia não é doutrinação. Acho que já deu para perceber aqui ao longo dessa conversinha que a gente teve, que a última coisa que a filosofia quer é doutrinar. Porque existem instituições que trabalham com processo de doutrinação. Quais, gente? Quais são as instituições que trabalham com doutrinação? Sem qualquer vergonha disso. O que vocês acham?
Seitas, igrejas, que mais? Eu não sei não. Tá certo. Primeiramente, religiões, a religião doutrina. É tanto que você entra lá no site do Vaticano, você vai ter ali um monte de documentos que, de certa maneira, são. De certa maneira, não, tem lá a palavra doutrina, é doutrina da Igreja Católica, a doutrina da. É porque as igrejas protestantes elas são mais fragmentadas nesse ponto, mas elas têm doutrinas de determinadas igrejas. Exato. Edilson fala assim: muitas vezes a filosofia te ensina a aprender. Sim, a filosofia ela quer tornar você autônomo diante do ato do aprendizado. Então, é por isso que não existe, assim, por exemplo, uma unidade acadêmica, você já deve ter percebido, né, gente? Isso. Professor universitário, acadêmicos, eles vivem brigando uns com os outros, né? Justamente porque não existe unidade nenhuma, né? Assim, quanto mais inteligente é uma pessoa, mais tensa ela se torna diante de outras pessoas também inteligentes. Claro que isso aí às vezes é falta de educação, mas isso faz parte também dessa autonomia de pensamento. Então, a filosofia ela tenta te estimular a ser autônomo, não ser dependente dos outros, beleza? E é por isso que ela não é doutrinação. Ela não é doutrinação justamente porque ela não trabalha com a obediência. Você não precisa ser obediente para ser inteligente. Você tem que saber usar a sua inteligência para saber ser inteligente. Uma pessoa que é obediente, que simplesmente acata as ordens alheias, ela não é inteligente, ela é doutrinada. É por isso que essa associação com filosofia e doutrinação, ela é tão perigosa. E se faz isso com muita facilidade. Mas, olha, religiões trabalham com doutrinação. Instituições militares trabalham com doutrinação. Trabalhos, né? Você também, se for, por exemplo, fazer um concurso para a PM, você vai ter ali. Você vai estudar o estatuto da PM. E o que é que diz o estatuto da PM? Justamente a doutrina da Polícia Militar. Tem lá a palavra doutrina. Porque o policial ele não pode ficar questionando as ordens dos seus superiores. Ou não é tão bom que o faça. Por mais que o policial não seja obrigado a acatar uma ordem imoral, ilegal. O oficial chega e diz assim, ó, um PM, né, um soldado, vai lá e mata fulano. Ele não precisa fazer isso, porque isso é ilegal, tudo bem? E Giovanni falou assim, a filosofia não serve para nada. Nem a ninguém. É isso mesmo, eu acho que a lição do moral é essa. A filosofia ela não serve para nada, justamente porque ela não serve a ninguém. Ela não é uma mera ferramenta para se atingir certas finalidades. Por isso que ela não serve para doutrinar, conspirar, delirar. Ela é literalmente essa autonomia de pensamento que nos leva à busca da verdade. E quando ela faz o quê? Ela cria ciência. Esse é o valor do pensamento filosófico. Beleza, gente? Olha só. Depois eu vou mostrar outros tópicos, eu vou fazer uma leitura super corrida aqui em relação a cada período do pensamento filosófico, para a gente economizar tempo mesmo e já passar para o. E sobre aquela coisa de que divino, o paraíso é matemática, eu Sim, acredito bastante nisso, porque olha, é um o cientista. número, a gente conhece 10 números básicos, né? E esses 10 básicos, eles formam toda a infinidade de números que você possa imaginar e não imaginar. E sempre que você imagine um número grande, sempre vai existir um número maior, e outro maior que esse grande, e um menor que esse grande, e outro menor que o menor. Eu acho que o divino é exatamente isso, é as variações de uma mesma coisa com a mesma essência, porém em suas multifaces. O cara leu Platão com força, olha aí, é Parmênides total, pô. Parmênides, Não li Pitágoras, nenhum. ele dizia isso. Interessante. O Pitágoras é um dos primeiros a levantar essa hipótese de que o divino é número. O divino, ele vai dizer isso, né? Número. Agora é engraçado, porque o que é o número? O número é uma unidade, eles não tinham inventado, né, o algarismo arábico. Inclusive, gente, eu vi. Você vê que o Brasil, você morre de tudo no Brasil, mas não morre de tédio. E esses dias, né, botaram uma enquete em um perfil desses do Twitter, né? Twitter, de um deputado conhecido. E o que acontece? O deputado em questão botou assim: você concorda que numerais arábicos sejam ensinadas no ensino médio? Aí 70% das pessoas, 75% eram contra. O que é o numeral arábico? Ninguém sabia o que é o numeral arábico. É absurdo um negócio desse. Mas é isso, né? Sociedade brasileira. Ah, Professor, fala, fica à vontade. só que o número não é algo artificial, como poderia o divino ser algo artificial? Para os gregos, né, isso vem de lá de Pitágoras, passa por Parmênides, chega em Platão.
Para os gregos, o número, ele não era algo artificial. O número, primeiro ponto, olha só, coisa engraçada, primeiro ponto, o número é um ponto. É um ponto. O número a hora é representado por um ponto. É porque eles têm aquelas calculadoras que você vê em filme, eles não têm esses numerais arábicos que eles vieram justamente dos muçulmanos, né? O número era a representação de uma unidade. Então ele era uma forma quase que mágica, divina, de você conseguir contabilizar o real. Aí, por exemplo, o que é que eu tenho? Quantas canetas eu tenho na minha mão? Uma, óbvio. Mas ao mesmo tempo, se eu destacar essa caneta em duas peças, eu tenho duas peças. Aí o que é que isso me diz, professor? Me diz que eu consigo contabilizar, calcular a realidade a partir de pontos. Então esses pontos, para o mundo grego, era uma coisa assim fantástica, porque era uma forma de você conseguir controlar a realidade racionalmente. E eles conseguiam contabilizar a produção, contabilizar uma guerra, calcular o peso de corpos e conseguir, por exemplo, projetar a arquitetura de um edifício. Então isso era revolucionário, para uma época que estava superando a idade da pedra, era revolucionário. Você consegue calcular e, consequentemente, antever certos fenômenos. É tanto que existia um cara lá, né, eu me esqueci o nome do cara, lembra Aristóteles, mas não é. Ele conseguiu calcular, ele quase conseguiu acertar o diâmetro da Terra naquela época só com matemática. Então olha que coisa massa. Edilson falou assim, eu acho interessante porque a gente sempre idealiza o divino como uma imagem, algo visível, sendo que existem diversos outros meios de existência. Por exemplo, sons, as vibrações. As vibrações, né? Mas tá certo, é isso aí, o Davi falou. Erastóstenes. Eita, vou botar o nome do meu filho. Erastóstenes! Oscilações, frequências. Rapaz, olha só. Assim, gente, eu fico me perdendo aqui. Eu sou muito leso. Começo a falar leseira, não paro